Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Olá, boa noite para você. Esta é a Sabatina do Grupo Cidade de Comunicação, um programa realizado pelo jornalismo da TV Cidade e a rede de emissoras afiliadas à Record em todo o Maranhão. Neste quarto ciclo, entrevistaremos os candidatos à Prefeitura da cidade de São Luís. A cada programa, um candidato que disputa o cargo de prefeito terá a oportunidade de apresentar suas propostas através das entrevistas que acontecem aqui. Esta sabatina segue as seguintes regras. 6 temas foram escolhidos pela banca de jornalistas da TV Cidade. São eles: saúde, educação, turismo, infraestrutura, economia e cultura. Destes, 5 temas serão sorteados e irão compor a entrevista nos próximos 20 minutos. A ordem de sabatinados foi definida através de sorteio, mediante assessores de todos os candidatos. No programa de hoje, vamos entrevistar o candidato Duarte Júnior, do Partido Socialista Brasileiro. Ildelis Silva Duarte Júnior tem 37 anos, nasceu no Rio de Janeiro em 1986. É advogado, professor e deputado federal. Agora é candidato a prefeito em São Luís pelo Partido Socialista Brasileiro. Boa noite, Duarte, seja bem-vindo. Boa noite, Clécio, boa noite a todos aqui da TV Cidade, boa noite a você que está nos acompanhando. É um prazer falar com vocês sobre a nossa cidade, sobre as soluções que a partir do dia 1º de janeiro, com o prefeito de São Luís, a gente vai fazer pela nossa cidade. Vamos lá, candidato, aqui são os 6 temas, a gente vai colocar na urna. Desses 5 vão ser sorteados, tá? Eu vou sortear o primeiro tema, que vai nortear a nossa entrevista nos próximos minutos. O primeiro tema é infraestrutura. Candidato, falando em infraestrutura, a gente lembra muito sobre ruas, sobre avenidas, mas a gente precisa lembrar também sobre transporte público, estrutura para o transporte. E hoje é um dos grandes problemas, se não o maior problema da capital. O que o senhor tem proposta em seu plano de governo como solução para o transporte público de São Luís? O que poderia ser feito? O que pode ser feito? Olha, Clécio, de fato, em qualquer pesquisa que se faça, uma das maiores reclamações é o transporte público. A gente precisa de um prefeito que tenha coragem de enfrentar os empresários, como eu fiz quando fui presidente do PROCON. Nós aprendemos todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação, renovando a frota em mais de 60%. A gente precisa de um prefeito que enfrente para cuidar do consumidor, que é o usuário do transporte público. O atual prefeito que aí está teve a oportunidade, teve 4 anos, prometeu que não ia aumentar a passagem, aumentou. Prometeu que não ia tirar os cobradores, tirou. Prometeu que ia reformar os terminais de integração em São Luís e não reformou. Prometeu que ia entregar 3 novos terminais e não fez. Uma pergunta simples: a última vez que o terminal de integração em São Luís foi reformado, não foi pelo prefeito que está aí, nem pelo prefeito que passou. A última vez que o terminal de integração em São Luís teve uma reforma, foi reformado por mim enquanto presidente do PROCON. Reformamos o terminal de integração da zona rural, reformamos o terminal de integração do São Cristóvão, colocamos internet na época dentro dos terminais, um Viva para emitir documentos dentro dos terminais. Sobre a infraestrutura desses terminais, nós vamos, sem gastar R$1 dos cofres públicos, transformá-los em shoppings de serviço. As construtoras têm interesse, ao invés de construir novos shoppings, que não vai ter muita circulação de pessoas, transformar os terminais em shoppings de serviço e alugar os espaços para lojas, para lanchonetes, para restaurantes. O município vai colocar dentro dessas creches unidades de saúde, creches, para que as pessoas que moram na nossa cidade possam descer dentro desse novo terminal, resolver os seus problemas e sem pagar uma nova passagem para casa, para o trabalho. É possível fazer. Eu fiz uma reforma, fiz reformas quando fui presidente do PROCON. Como prefeito, nós vamos garantir que essas empresas invistam e possam explorar a atividade por 20 anos. Da mesma forma, a gente vai conseguir ter mais recursos para investir na melhoria da qualidade do transporte público. Hoje existe um sistema que está fadado ao fracasso. Primeiro porque a passagem que você paga, parte dela vai para custear uma suposta manutenção dos terminais. É por isso que a conta não fecha. O subsídio que o prefeito paga para os empresários de mais 7 milhões de reais por mês, ele é um subsídio feito de forma errada, é por passageiro. Quanto mais passageiro passa pela catraca, mais a prefeitura, mais o prefeito paga o subsídio. É por isso que a frota diminuiu, é por isso que os ônibus estão cada dia mais demorados e cada dia mais sobrecarregados. Nós vamos subsidiar de forma diferente, é por manutenção.
Vai trocar o pneu, a prefeitura subsidia a compra do pneu. Vai fazer uma manutenção do veículo, a prefeitura garante um subsídio para a manutenção do veículo. Vai fazer uma revisão do carro, a prefeitura garante um subsídio para a revisão do carro. Vai comprar um carro novo, a prefeitura garante subsídio para a compra desse veículo novo, assim como já acontece com os taxistas. Ninguém está inventando a roda ou falando de algo fora da realidade, de algo que já existe, mas a gente vai trazer para incentivar eles, os empresários, ao invés de diminuir a frota, incentivá-los a comprar mais ônibus, a melhorar, a renovar a frota. Para além disso, eu sou apoiado pelo presidente Lula, tenho acesso ao governo federal. Nós vamos, através do programa Refrota, que é um programa do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, garantir 4 bilhões de reais para a compra de novos veículos, para a compra de micro-ônibus, para a compra de ônibus biarticulado, para a melhoria e para a integração dos carrinhos no sistema de transporte. E como é que vai funcionar o transporte na nossa cidade? Micro-ônibus dentro dos bairros, levando os passageiros para as grandes avenidas e para os terminais. Nas grandes avenidas, ônibus biarticulados, ou seja, nós vamos garantir que as pessoas das suas ruas possam ir para as avenidas, possam ir para o trabalho, possam ir para a escola, e o bilhete único na nossa gestão vai funcionar de verdade. Eu falo aqui com a experiência de quem presidiu o PROCON e entende fiscalização do transporte público. Por isso, me permita chegar na Prefeitura de São Luís para que a gente possa moralizar o sistema de transporte público e ter um prefeito que não tenha rabo preso com os empresários do transporte e sim um compromisso com você, consumidor. Duarte, além do transporte público convencional que a gente já existe hoje, por exemplo, há também a alternativa de veículos, nova frota e veículos alternativos, vans alternativas? Como é que vai fazer isso? Fiscalização, regularização deles? Pronto, essa tua pergunta me lembra muito aquela pergunta sobre novos modais, se vai ter VLT, etc. Primeira coisa, gente, vamos colocar os pés no chão e trabalhar com a realidade. Nós não vamos falar sobre novos modais enquanto o que existe não presta, não funciona. Primeiro passo é cuidar daquilo que é prioridade. A gente vai colocar o ônibus para funcionar com qualidade. Nós vamos pegar os carrinhos de lotação e integrar o sistema de transporte público, fazendo com que esses micro-ônibus, eles possam sair das ruas, de dentro dos bairros e levar você para as avenidas, e lá com ônibus biarticulados você possa ir para os terminais, trocar ônibus, ou seja, sem pagar uma nova passagem. É possível fazer. Depois que o sistema de transporte, que já existe, integrado aos carrinhos, com micro-ônibus, com ônibus biarticulado, estiver funcionando, isso eu não falo aqui de 10 anos, não, algo que não ultrapasse 2 anos de gestão séria, a gente consegue garantir esses resultados. Exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro adquiriu 200 novos ônibus através do programa Refrota. Infelizmente, o prefeito de São Luís não apresentou um projeto para o governo federal, para o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e ele acha, e fala como se fosse vantagem, que só está fazendo o que está fazendo com recursos próprios do município. Claro, São Luís é uma cidade rica, é o 4º maior PIB do Nordeste, a 15ª maior cidade do Brasil, mas a gente não pode abrir mão de ter mais recursos para poder resolver os reais e principais problemas para já. Quem tem dor tem pressa, e é por isso que a gente vai fazer parcerias com o governo federal, a gente vai garantir que o transporte público tenha qualidade e você não ande de ônibus porque precisa e sofra com isso, mas você vai usar o transporte público porque tem qualidade e porque tem velocidade, porque é eficiente. Perfeito, candidato, responde a sua pergunta. Vamos para o próximo tema. O próximo tema é educação. Candidato, esse ano tivemos problemas, como anos anteriores, no retorno das aulas. Muitas crianças acabaram ficando fora das salas de aula por conta da demora na entrega das obras das escolas. O que o senhor pretende fazer em relação tanto a novas escolas, quanto esse calendário seja seguido rigorosamente? Olha, Clésio, é diferente da propaganda do mundo ideal, do mundo de Nárnia que o prefeito apresenta no programa eleitoral. A gente vê que a realidade é triste, a realidade é diferente. Eu falo isso como pai e como professor da UEMA, professor que conhece o chão da sala de aula. A web Ministro Carlos Madeira até hoje não funciona lá na área Itaquibacanga. As crianças estão sem aula. Infelizmente, a atual gestão está condenando as nossas crianças à perda do direito de ler, escrever e se desenvolver. Quando se fala de crianças com deficiência, a situação é ainda pior. São crianças que não conseguem ser matriculadas e quando conseguem uma matrícula, infelizmente não têm acesso a um adequado processo de ensino-aprendizagem. Não tem tutor,
tem apenas 40 cuidadores para mais de 3.500 crianças com deficiência matriculada, o professor está sobrecarregado, não tem uma rede de profissionais, não tem uma sala de recursos especiais, não tem um acompanhante pedagógico, ou seja, é triste, é um pecado, sabe? Porque ao tempo em que isso está acontecendo, e o prefeito teve 4 anos para resolver, ele publiciza na sua propaganda eleitoral como se tivesse tudo funcionando muito bem. Rapaz, isso é de indignar. Eu falo como pai, cara, isso é um absurdo, a gente não pode se contentar, a gente não pode aceitar que pelo fato da criança ter um pai que não tem dinheiro na conta bancária, ele vai ser condenado à perda do direito de se desenvolver, isso não pode acontecer. A gente tem que ter pressa para resolver. E aqui eu tenho caminhos, eu tenho soluções. Ao invés de cobrar ISS, ao invés de cobrar impostos de escolas particulares, nós vamos fazer parcerias. As escolas particulares, elas, ao invés de pagar imposto para a prefeitura fazer uma licitação e demorar 2, 3 anos para entregar uma creche, aquela criança que hoje tem 2 anos, ela não vai completar 4, 5 anos para poder chegar e ter acesso a uma escola, uma creche. Está errado isso. A gente precisa para já, como se fosse para o meu filho. Eu não quero que meu filho fique esperando 2, 3 anos para entrar na escola. Eu quero que ele entre logo, na hora que ele precisa. A educação na idade certa, a alfabetização na idade certa. Então, ao invés de arrecadar, cobrar um imposto e burocratizar para entregar, a escola particular, ela vai garantir bolsas de estudo para quem não pode pagar. Bolsas, por exemplo, uma escola particular, ela pode dar bolsas na sua própria escola ou ela pode financiar bolsas em outras escolas, por exemplo, as escolas comunitárias, para que aquela pessoa que não pode pagar possa ter um filho que esteja em sala de aula aprendendo. Da mesma forma, eu falo, repito, como professor, nós vamos garantir que a educação de fato funcione. Tem recursos do próprio município, tem recursos federais para isso. Quando eu falo de recursos federais, eu convido vocês a dar um Google, fazer uma pesquisa. O governo federal, portaria 777 do Ministério da Educação. O governo federal, ele deposita recurso em dobro quando uma criança com deficiência é matriculada. Significa dizer que dá para a criança estudar em tempo integral, e é assim que tem que ser. De manhã o ensino regular e à tarde o ensino especial na modalidade inclusiva, ou seja, de manhã vai ter as aulas como qualquer outra criança, e à tarde vai ter uma modalidade de ensino especial para reafirmar aquele conteúdo, para maximizar aquele conteúdo, para que a criança possa compreender, para que possa ter acesso às terapias, e isso é garantir uma educação de verdade. Nós não podemos aceitar que pela falta de dinheiro na conta, crianças sejam condenadas à perda de aprendizado. São Luís vai ter um prefeito que é professor, um prefeito que tem coração, um prefeito que sabe que somente a educação transforma. Eu vim de baixo, eu ralei muito para poder chegar até aqui. Isso não é propaganda eleitoral, isso é verdade. A minha vida, realmente, eu comecei desde cedo. Vendi chocolate na Expoema, trabalhei em cantina de colégio. Eu sei que só consegui chegar hoje onde eu estou, como professor, como advogado, doutor em Direito Constitucional, mestre pela UFMA em Políticas Públicas, porque a educação transformou minha vida. E o que eu tive acesso, eu quero que outras crianças tenham acesso. Eu não falo isso para me vitimizar, para minimizar. Eu falo isso para mostrar que você pode mais, para mostrar que você, se tem um sonho, você pode realizar, você pode alcançar, mas precisa que tenha um prefeito que tenha essa visão para transformar a sua vida, não para ficar inventando desculpa. Candidato, falando em educação, a gente não pode esquecer de um outro pilar, que são os professores. Existe alguma proposta no seu plano de governo que contemple também os professores? Existe, por exemplo, previsão de concurso público para essa área? Com certeza, muito mais do que propostas, é compromisso e serviço prestado. Como presidente do PROCON, nós fizemos o primeiro concurso público da história do órgão e nomeamos todos aprovados. Nós vamos fazer concurso público na área da educação. Como deputado federal, nós financiamos o maior programa de bolsas de estudo para professores da rede pública. Foram mais de 1.000 vagas de pós-graduação na Universidade Estadual do Maranhão. Agora, como prefeito, nós vamos fortalecer com mais pós, mestrado, doutorado, para que o professor possa melhorar o seu currículo, melhorar o seu salário com essas titulações, possa melhorar o processo educacional, o processo de ensino-aprendizagem. E não apenas para os professores que estão na CEMED, porque acontece muito isso. Tem um programa de bolsas, as prefeituras, a prefeitura escolhe só os professores que estão lá na parte administrativa. É fortalecer principalmente o professor que está em sala de aula. Professor bem remunerado, professor motivado, professor, e aqui eu falo como professor, o professor adora fazer um curso, o professor adora um certificado.
Professor, se tu chamar ele para fazer uma pós, um doutorado, um mestrado, um curso de curta duração, ele vai adorar. E ele vai se sentir mais valorizado, mais motivado, ele vai transformar a sua aula em algo muito melhor para aquela criança. A gente vai garantir que o ensino seja em tempo integral. Num turno, as crianças estarão em sala de aula. No outro turno, as crianças vão conhecer a nossa cidade. Vai no Parque Rangedor, vai estudar o que é geografia, vai estudar o que é o meio ambiente na prática. Vai no Circo da Cidade, vai no Centro Histórico, Circo da Cidade, que nós vamos voltar a colocar para funcionar em vários pontos da nossa cidade, principalmente ali no Centro Histórico, ali na beira-mar. Vai conhecer o Centro Histórico, vai entender o que é história. Isso é bom para o professor e é excelente para o aluno, porque a gente vai conseguir garantir que esse aluno ele possa conhecer a teoria na prática, pegar a teoria e colocar em prática. Então o conhecimento vai ficar muito mais claro, muito mais vivo no coração e na cabeça dessa criança. E é assim que a gente vai fazer a valorização do professor para melhorar a educação e garantir que o professor não fique só em sala de aula. Garantir que o professor tenha toda uma rede de apoio com coordenadores, acompanhante pedagógico, acompanhante terapêutico, tutor, cuidador. Eu tenho certeza que o atual prefeito de São Luís ele não conhece essas figuras do ensino. Ele acha que a educação é só o professor, ele esquece que tem um coordenador, que tem um tutor, que tem um cuidador. E é por isso que a educação hoje em São Luís não é uma educação de qualidade. As crianças, por vezes, não aprendem, as crianças, por vezes, não conseguem vaga. Quando conseguem vaga, falta professor. São centenas de casos que chegam até mim ao Ministério Público de crianças que nunca tiveram aula de ciências, por exemplo, e chegam no final do ano, recebem a nota para aprovar, ou seja, passa de ano sem ter uma aula. E isso vai mudar. Nós vamos mudar e melhorar a educação de São Luís. São Luís, repito, vai ter um prefeito que é professor e sabe a importância da educação para mudar a vida das pessoas. Candidato, nós vamos para o próximo tema. Nós vamos falar sobre saúde. Candidato, saúde sempre é um tema bem sério, bem delicado de se falar. Atualmente nós vivemos superlotações no Hospital Socorrão 1, Socorrão 2, são 2 hospitais de portas abertas e que sugerem para todo o estado, atendem todo o estado. O que o senhor planeja em relação a isso? E abordando um outro assunto, a gente fala também sobre as grandes reclamações em torno da comida oferecida no Socorrão 2. Foi o ano inteiro de 2023, também o início de 2024, falando sobre essa situação. Além da superlotação, a falta de dignidade em relação à comida. O que o senhor fala sobre isso? Sabe o que é pior, Clésio? É que, apesar desse caos, falta de alimentação por vezes com um bicho, suja, a alimentação que não tem nenhum tipo de qualidade para os pacientes, para os profissionais da saúde, o que é mais triste, o que é mais absurdo é que o prefeito não reconhece isso. Ele divulga como se ele tivesse feito uma verdadeira revolução na saúde de São Luís. Vamos falar sobre o Hospital da Criança, que ele foi construído 80%, 90% dele pelo governo do estado. Ele entregou os últimos 10%, colocou uma placa, pintou, a fachada está linda, belíssima, mas entra no Hospital da Criança. Veja, por exemplo, que lá não tem um neuropediatra. Se o seu filho que tem algum tipo de deficiência, se o seu filho que tem autismo, ele não tem um diagnóstico fechado, agradeça ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide, porque não tem um neuropediatra, Você entra mais profundamente no Hospital da Criança e vai ver que tem ali à direita uns pacientes de longa permanência. São pacientes que eles vão morar no hospital, eles moram no hospital. E a mãe larga a sua vida, larga a sua família, larga os outros filhos, larga o seu marido para morar no hospital. Mas o que custa o prefeito pegar essa estrutura, que não é muito, e colocar em home care na casa dessa família, para que ela possa viver com o seu marido, para que ela possa viver com os outros filhos? Rapaz, isso é de uma maldade. É de uma maldade que eu não consigo conceber um negócio desse. Quando eu falo que a gente vai resolver, é porque, para além de conhecimento de gestão, conhecimento de causa, eu tenho coração, eu tenho sentimento, eu tenho a capacidade de me colocar no lugar das pessoas. Não adianta colocar uma placa bonita se o hospital não funciona. Ontem eu passei com uma carreta no hospital, na frente do Hospital da Criança. Desligamos o som por causa do hospital e eu fiz uma fala breve no microfone. Todo mundo foi para a porta dar tchau, até os funcionários. E quero dizer a você, funcionário da saúde, serviço prestado, contrato temporário. Só um funcionário vai ser exonerado na Prefeitura de São Luís, que é o prefeito que está aí. Ele vai ser exonerado. Vocês estarão com um prefeito que é amigo, um prefeito que é parceiro, um prefeito que vai valorizar vocês, um prefeito que vai garantir o direito dos serviços prestados, o direito dos contratos temporários. Nós não vamos fazer terrorismo como ele está dizendo, porque sabe que vai perder as eleições. Nós vamos garantir um sistema de saúde que funcione. Nós vamos contratar mais profissionais. E como nós vamos fazer isso? Tem dinheiro federal para isso.
Vá lá no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde e veja, Programa de Estratégia de Saúde da Família. O governo federal, por São Luís ter mais de 1 milhão de habitantes, ele pode contratar de imediato, tem dinheiro na conta para contratar mais 2.100 agentes comunitários de saúde. São Luís tem apenas 753 agentes comunitários de saúde. A gente vai chegar a 2.853 agentes comunitários de saúde logo nos primeiros 40 dias de gestão. Nós vamos contratar logo nos primeiros 40 dias de gestão, com recurso do governo federal, mais 300 novos médicos para ajudar na atenção básica, na atenção primária. Sobre urgência e emergência, a solução já está aí. O Hospital da Ilha, do governo do estado, é um hospital com uma capacidade enorme. A capacidade de atendimento do Hospital da Ilha é como se tu pegasse o Socorrão 1, Socorrão 2 e criasse um Socorrão 3, cabe tudo lá dentro. Ou seja, dá para atender 3 vezes mais do que hoje é atendido. Um hospital de urgência e emergência, mas por que não funciona? Porque precisa parceria do governo do estado com a prefeitura, só que o prefeito não quer parceria. Ele fala com orgulho, toda vez ele fala com recursos próprios do município. Com recursos próprios do município, você só vai trocar lâmpada de poste e deixar as pessoas morrendo na fila da saúde fora da escola. A gente tem que fazer gestão participativa. Maior do que essa briguinha de político de direita e esquerda, tem que estar a prioridade de resolver os problemas das pessoas. E é por isso que São Luís não vai perder essa oportunidade de ter um prefeito sério, trabalhador, que vai atuar em conjunto com o governo federal, o governo estadual, em parceria com a iniciativa privada para resolver os problemas que mais machucam o povo de São Luís. Prefeito candidato, o senhor tem agora 50 segundos para suas considerações finais. Eu quero te agradecer, Clécio, pela oportunidade, a todos aqui da TV Cidade. Prazer imenso reencontrar vocês. Agradeço a todo mundo que está me acompanhando e assistindo. Há 4 anos eu fui candidato a prefeito de São Luís. Infelizmente perdi as eleições. Fiquei doente, não pude nem votar em mim. Deus escreve certo em linhas retas, corretas. Eu estou aqui, 4 anos mais velho, mais maduro, mais experiente, mas com muito mais vontade de resolver os problemas que mais machucam a nossa cidade. Me deem apenas uma chance. Vota 40, pede voto para o 40, que a gente vai fazer com que São Luís tenha um prefeito sério, um prefeito trabalhador, um prefeito que trabalha todo dia, não só em época de eleição. Me deem apenas uma oportunidade de fazer mais do que eu já fiz por onde eu passei, para o Convive e agora como deputado federal, financiando o maior mutirão de saúde da história de São Luís, que foi o programa Cuidar dos Olhos, que atendeu mais de 180 mil pessoas. Vota 40 e bora resolver. Exato, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua presença aqui no programa Eleições 2024. Obrigado. O programa Eleições 2024, o Voto na Record, termina aqui. Temos um novo encontro amanhã. Agora você fica com o Jornal da Cidade. Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.